7 lendas urbanas que você provavelmente nunca ouviu falar. Certamente não existe um país, cidade ou vila no mundo que não tenha algum tipo de lenda horripilante que faça parte de sua história. Então pega a pipoca, encolhe os pés da cama e se prepare, roda a vinheta. Garoto afogado do Havaí. Uma pequena vila na grande ilha do Havaí é o centro da vida paradisíaca e também uma tragédia que assombra seus residentes até hoje. Comentam que um grupo de crianças brincava à beira de um lago na aldeia por volta de 1947, quando um menino perdeu o equilíbrio e caiu na água. Seus amigos correram para buscar ajuda imediatamente e os mergulhadores de resgate chegaram em poucos minutos. Quando os mergulhadores localizaram o menino no fundo do lago, ficaram chocados ao ver seu corpo sem vida apoiado em uma rocha. Como se o menino estivesse sentado calmamente enquanto esperava ser resgatado, seus olhos e boca estavam abertos e seu corpo balançava com o movimento da água. Mergulhadores sentiram os calafrios que desciam por suas espinhas e trouxeram o corpo de volta à superfície. Enquanto alguns aldeões tentavam esquecer a tragédia e seguir em frente com suas vidas, parecia que o garoto afogado se recusava a permitir. Logo surgiram relatos de mãos invisíveis puxando as calças daqueles que caminhavam ao longo da lagoa. As pessoas se convenceram de que o espírito do garoto morto havia permanecido na água. Eles acreditavam que ele queria arrastar as pessoas para a lagoa para se juntar a ele em sua sepultura. Anos se passaram sem incidentes. Então, um dia, um garoto estava passeando ao longo da margem do lago quando algo o arrastou para dentro. Seu pai, que caminhava à frente, se virou e viu seu filho desaparecendo na água. Quando os mergulhadores encontraram o jovem, ele também estava empoleirado em uma rocha com os olhos e a boca abertos. Felizmente, o garoto foi ressuscitado quando os mergulhadores o trouxeram de volta à superfície. Após esse incidente, os moradores começaram a ouvir um grito lamentoso vindo do lago na escuridão da noite. Há rumores de que o choro continuará até que o menino encontre um substituto para seu espírito nas profundezas do lago. Orelhas compridas. A Somália é famosa pela pirataria, sequestro e ataques terroristas. O país é um dos menos desenvolvidos do mundo e mais de 70% de seus cidadãos vivem na pobreza. As mães que criam seus filhos lá vão a extremos para manter seus filhos protegidos das ameaças que os cercam. Portanto, essas senhoras às vezes usam a lenda de orelha longa para dissuadir crianças e adolescentes de explorar as florestas da Somália, especialmente se morarem nas proximidades. Longyear, também conhecida como Degdeer, é uma mulher caníbal que diz preferir filhos perdidos. Ela ronda as florestas, mantendo seu ouvido comprido no chão para ouvir o som de jovens que não conseguem encontrar o caminho de saída. Se ela encontrar uma jovem ou uma perdida, ela comerá aquela criança viva em questão de minutos. Para tornar a história ainda mais assustadora para as crianças somalis que estão pensando em desobedecer às advertências de seus pais, dizem que Longyear tem uma tendência particular para comer crianças que não têm modos e não ouvem seus pais. O valor é 3 sacos. De acordo com a lenda, há muito tempo em uma vila sem nome na Escócia, uma bruxa apareceu da floresta ao redor para alertar os moradores a pararem de cortar as árvores para abrir caminho para mais terras agrícolas. Ela ameaçou tornar todas as suas propriedades, assim como todas as mulheres da aldeia, inférteis se ignorassem seu aviso. Um acordo foi firmado entre os moradores e a bruxa de que apenas uma pequena parte da floresta poderia ser desmatada. Em troca, os moradores tinham que deixar um saco de produtos na orla da floresta após cada colheita. As coisas permaneceram pacíficas por séculos. Então, um dia, uma nova geração de aldeões derrubou quase toda a floresta para construir um moinho. A bruxa voltou a prometer sofrimento por causa do tratado quebrado. Alguns aldeões agarraram a bruxa e a enforcaram. Com seu último suspiro, ela exclamou que o preço seria de 3 sacas de produtos. O dono do moinho tinha pavor da bruxa mesmo depois de sua morte e obedientemente colocava 3 sacos de produtos na orla da floresta após cada colheita.
Suas safras cresceram grandemente. Ele se tornou pai de 3 lindas filhas. Por fim, porém, o dono da usina tornou-se ganancioso. Ele parou de pagar o devido. Na manhã seguinte, depois que ele não pagou os 3 sacos de produtos para sua colheita, sua filha mais nova desapareceu. Enquanto a aldeia se reunia para procurar a menina, o moinho começou a funcionar. De repente, os trabalhadores gritaram de alarme. Entre as pedras de moinho corriam riachos de sangue. A filha do dono do moinho foi descoberta presa e esmagada entre eles. Na década de 1960, um antigo moinho em ruínas ocupava o lugar da fábrica. Um menino ousou ficar no moinho durante a noite para determinar se ele era mal assombrado pela bruxa ou pela menina que havia morrido no moinho. Quando seus amigos o encontraram na manhã seguinte, eles ficaram chocados ao ver que o menino havia quebrado os 2 tornozelos ao pular do moinho. Questionado sobre o porquê disso, ele disse que vários sacos de grãos vazios dentro do moinho ganharam vida e estavam se arrastando em sua direção para dominá-lo. 8 pés do chão. O Japão é o centro de muitas lendas horripilantes. Quem pode esquecer a mulher de boca fendida ou tec-tec, o fantasma de uma jovem que caiu em uma linha de trem e teve seu corpo cortado ao meio por um trem? Ela arrasta a metade superior de seu corpo apoiada nos cotovelos, o tempo todo fazendo um som tec-tec. Ela persegue vítimas involuntárias e, quando as pegas, corta-as ao meio para fazê-las sofrer da mesma forma que ela. As crianças também parecem não estar seguras no Japão, especialmente porque um demônio chamado Eightfeet-ta usa uma voz masculina para gritar po. Em uma tentativa de atrair crianças com idades entre 9 e 11 anos. 8 pés de altura, também conhecido como a Shishakuzama, geralmente assume a forma de uma mulher de 244 centímetros de altura com longos cabelos negros. Ela está toda de branco e sem calçados. Muito parecido com Slenderman, ela persegue crianças por vários dias ou até meses. Quando ela vê uma lacuna, ela agarra a criança para torturá-la e matá-la. Às vezes, Eightfeet-ta assume a forma de um membro da família de confiança para atrair uma criança mais rápido e eficaz. Atrás de você. Similar a algo saído de um filme de terror. Aparentemente, uma lenda de Sydney tenta ensinar os motoristas a verificarem seus espelhos retrovisores para ver se algum passageiro indesejado caiu em seus assentos traseiros sem que os motoristas percebam. Ao longo da Wakehurst Parkway, que conecta-se a Fort Narrabeen, fica a reserva Deep Creek. A reserva é conhecida por assassinatos inexplicáveis e atividades paranormais. Vários motoristas que viajam por essa estrada relataram que os rádios de seus carros apresentaram defeitos repentinos ou travamento de portas sem motivo aparente. Um dos contos inexplicáveis conta a história de Kelly, uma garota que foi atacada e assassinada ao longo da Wakehurst Parkway nos anos 1970. Kelly aparece no banco de trás do veículo de um motorista desavisado e tira o carro da estrada se o motorista não a notar. Se ele a ver, deve gritar "sai daqui, Kelly", para evitar se tornar outra estatística de acidente de viação. Durante as filmagens do filme The Parkway Hauntings, o elenco e a equipe ficaram apavorados após um encontro com Kelly. Um brilho profundo apareceu atrás do ator interpretando Kelly e permaneceu mesmo depois que todas as luzes da câmera foram desligadas. O ator começou a se sentir extremamente frio e disse depois que ela se sentiu congelada no local. A produtora Bianca Biasi achou a experiência tão perturbadora que jurou nunca mais voltar à reserva Deep Creek ou dirigir ao longo da Wakehurst Parkway. 7 irmãos na estrada. Logo no início dos anos 1900, um jovem ficou extremamente furioso durante uma grande discussão com seus pais dentro da casa que ele dividia com eles e 7 irmãs. Ele saiu furioso sem resolver o problema e caminhou pela floresta perto de casa. Um plano se formou em sua mente e ele esperou até que seus pais saíssem de casa. Ele voltou para dentro e levou suas irmãs para fora uma de cada vez, pendurando cada uma pelo pescoço em árvores separadas que estavam em uma linha perfeita. Muitos anos depois, as 7 árvores tiveram que ser cortadas para abrir caminho para uma estrada a poucos quilômetros ao sul da cidade de Nebraska.
Esta estrada ficou conhecida como a Estrada das Sete Irmãs depois que surgiram relatos de gritos e quando e os faróis dos carros escurecendo por conta própria enquanto os motoristas viajavam. Alguns motoristas afirmam ter ouvido sinos tocando na escuridão. Outros dizem que viram olhos vermelhos olhando para eles nas sombras. Outra versão da lenda diz que o pai é quem enforcou suas 7 filhas nas árvores para se vingar de sua esposa por supostamente tê-lo traído. O quarto do Hotel The Vanishing Hotel. Em meados de 1889, uma mãe e uma filha viajavam pela Europa quando a mãe adoeceu repentinamente. Depois de chegar a Paris, a dupla reservou um quarto em um hotel de luxo e a mãe foi para a cama imediatamente. A filha ficou preocupada e mandou chamar o médico residente. O médico deu uma receita à mãe e a filha partiu em uma jornada frustrante. Ela caminhou pela cidade, decidida a encontrar um boticário ou qualquer pessoa que falasse inglês, pois ela não falava francês. Finalmente voltou ao hotel com remédio. A filha ficou surpresa ao descobrir que o quarto do hotel estava vazio e sua mãe havia sumido. Além do mais, a sala parecia completamente diferente. As cortinas, carpetes e papel de parede exibiam padrões diferentes. A filha olhou em volta em busca da bagagem para confirmar se estava no quarto certo. Mas não estava em lugar nenhum. Encontrando uma faxineira fora do quarto, a filha perguntou se a mulher tinha visto sua mãe. A faxineira simplesmente olhou para ela e depois se virou e foi embora. Abordar outros funcionários do hotel produziu a mesma resposta. Todos os funcionários, assim como o gerente do hotel, negaram ter visto a mãe e a filha antes. A filha fugiu para a embaixada. Ela esperava que alguém pudesse ajudá-la, mas os oficiais de lá decidiram que ela era louca e a enviaram para um hospício. Por ficar presa em um asilo sem ninguém que quisesse ouvir sua história, a filha enlouqueceu de verdade e morreu alguns anos mais tarde. Gostou do vídeo? Então senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até o próximo vídeo em Casos Esquecidos.